Olá! No vídeo anterior, iniciamos a discussão das medidas de dispersão, começando pela amplitude. A amplitude somente considera os valores mais extremos de uma variável, não levando em conta os valores intermediários. Assim, ela pode não dar uma boa ideia da dispersão dos dados. Neste vídeo, vamos apresentar outra medida de dispersão que leva em conta como os valores da variável estão ordenados, a distância interquartil. Antes, vamos apresentar o conceito de quantil. Os quantis dividem os dados ordenados em Q-subconjuntos de dados de dimensão essencialmente igual, ou seja, em Q partes com a mesma proporção de valores. Dessa forma, essa divisão dá origem a Q-quantis. Alguns quantis têm nomes especiais. Os 100 quantis são chamados percentis, os 10 quantis são chamados decis, os 5 quantis são chamados quintis, os 4 quantis são chamados quartis e os 3 quantis são chamados tercis. Podemos interpretar os quantis como medidas de posição. Diversas medidas de dispersão podem ser definidas a partir de quantis. Possivelmente, a mais utilizada delas é a distância interquartil. Para definir a distância interquartil, precisamos caracterizar os quartis. Quartis são quantis que dividem os valores de uma variável numérica em 4 partes. Q1 é o primeiro quartil ou quartil inferior, define o valor para o qual 25% dos valores da variável estão abaixo dele. Q2, que é o segundo quartil, é o valor que tem 50% dos valores abaixo e 50% acima, é a mediana. Q3, que é o terceiro quartil ou quartil superior, valor a partir do qual se encontram 25% dos valores mais elevados da variável. Q4 seria o valor máximo da variável. Há diversos algoritmos para o cálculo dos quartis. Assim, dependendo do algoritmo, valores ligeiramente diferentes serão obtidos, tanto para os quartis quanto para a distância interquartil. Não é um processo trivial, uma vez que temos que dividir os dados nas proporções corretas. Um dos algoritmos funciona da seguinte forma. Determinando o primeiro quartil, ordene os valores em ordem crescente. Supondo que fosse n o número de valores, vamos dividir n por 4 para obter 25% de n. Se essa divisão for um número inteiro, então o primeiro quartil é o valor obtido pela média aritmética entre o valor na posição indicada por essa divisão e o valor seguinte. Se a divisão não for inteira, arredonde o número para cima, esse número dá a posição do primeiro quartil. Vamos aplicar esse algoritmo à variável x1, no exemplo que utilizamos para calcular a amplitude. Vamos ordenar os valores. Temos 12 elementos. Logo, 12 dividido por 4 é igual a 3. Como essa divisão é inteira, nós vamos pegar o número na posição 3, que é igual a 72, somar com o número na posição seguinte, 76, e dividir por 2. Logo, o primeiro quartil vai ser igual a 72 mais 76 dividido por 2, que dá 74. Vamos determinar o terceiro quartil. O processo é semelhante ao usado para o primeiro quartil, porém, nós vamos dividir 3n por 4 para obter 75% de n. Se essa divisão for um número inteiro, então o terceiro quartil vai ser o valor obtido pela média aritmética entre o valor na posição indicada por essa divisão e o valor seguinte. Se a divisão não for inteira, arredondamos o número para cima e esse número vai dar a posição do terceiro quartil. Então, vamos aplicar esse algoritmo à variável x1, ordenando os valores. Temos 12 elementos,
3 vezes 12 dividido por 4 é igual a 9. O número na posição 9 é 88. Uma divisão de 3n por 4 é um número inteiro, então o terceiro quartil vai ser a média de 88 com o valor na posição seguinte, 89. Logo, o terceiro quartil vai ser 88 mais 89 dividido por 2, 88,5. Uma medida de dispersão que não sofre a influência dos valores extremos é a amplitude interquartil ou distância interquartil. A distância interquartil é a diferença entre o terceiro e o primeiro quartis. Bom, para a variável x1, a distância interquartil vai ser igual ao terceiro quartil, que foi igual a 88,5, menos 74, que era o primeiro quartil, que dá 14,5. Para a variável x2, vamos obter o primeiro e o terceiro quartil. Então vamos ordenar os valores. Temos 12 elementos. A posição do primeiro e terceiro quartil, calculado pelos algoritmos, é 78 e 83. Então o primeiro quartil vai ser a média de 78 com 80. E o terceiro quartil vai ser a média de 83 com 84. O valor de Q1 vai ser igual a 79, o valor de Q3, 83,5. E a distância interquartil vai ser 83,5 menos 79, igual a 4,5. Vemos que a distância interquartil de x2 é bem menor do que a distância interquartil de x1, o que reflete o fato de que os valores de x2 estão menos dispersos do que os valores de x1. A distância interquartil é uma medida de variabilidade mais estável ou robusta, pois ela se concentra nos valores que estão no meio da distribuição de dados, não sendo influenciados por valores extremos, como é o caso da amplitude. Os percentis são quantis utilizados com bastante frequência. O percentil 10, por exemplo, indicado por P10, designa o valor para o qual 10% dos valores da variável estão abaixo dele, e assim por diante. O primeiro quartil, Q1, é, portanto, igual ao P25, a mediana é igual ao P50, e o quartil superior, Q3, é igual ao P75. Um algoritmo semelhante ao utilizado para o cálculo do quartil pode ser utilizado para os percentis. Assim, para calcular o percentil α%, nós ordenamos os valores da variável em ordem crescente. Sendo n o número de valores, nós multiplicamos n por α e dividimos por 100. Se essa divisão for um número inteiro, então Pα é o valor obtido pela média aritmética entre o valor na posição indicada por essa divisão e o valor seguinte. Se a divisão não for inteira, arredondamos o número para cima, esse número dá a posição de Pα. Vamos calcular o P10 para x1. Então, ordenamos os valores. Temos 12 elementos. 12 vezes 10 dividido por 100 vai ser igual a 1,2. Então, a divisão não é inteira. Arredondamos o número para cima. Vai dar o número na posição 2, que é 66. Então, essa é a posição do P10. Logo, P10 é igual a 66. Um exemplo da utilização de percentis são as curvas de crescimento utilizadas para comparar o desenvolvimento de uma criança, por exemplo, com o desenvolvimento observado de uma população de crianças. Essa figura mostra as curvas de crescimento, peso por idade, para meninas do nascimento até 5 anos, padronizadas pela ONU. As curvas indicam de baixo para cima os percentis 3%, 15%, 50%, 85% e 97%, respectivamente. Na idade de 3 anos, por exemplo,
A curva do percentil 3% indica que 3% das crianças pesam menos do que 11 kg, indicado pela seta vermelha na figura. De modo análogo, poderíamos obter para cada idade o valor dos percentis indicados por essas curvas. Vamos ver como obter os quantis de uma variável no R. Aqui inicializamos o R e criamos as duas variáveis que estamos trabalhando nessa apresentação, x1 e x2. Para obter o quartil inferior de x1, usamos a função quantile da seguinte forma: quantile x1, 0,25, que é o quartil inferior, e type igual a 2, que especifica o algoritmo que utilizamos nessa apresentação. Então, valor 74. Para obter o quartil superior, podemos usar a mesma função substituindo o 0,25 por 0,75, que dá 88,5. A função quantile admite 9 diferentes algoritmos especificados por esse argumento, type. Fazendo type igual a 2, nós estamos dizendo para ser calculado o quartil de acordo com o algoritmo que utilizamos nessa apresentação. Podemos também obter os dois quartis diretamente no mesmo comando, utilizando a função quantile da seguinte forma: quantile x1, c 0,25, 0,75, type igual a 2. E vai retornar os dois quartis que nós obtemos anteriormente. Vamos obter os dois quartis para a variável x2. Para evitar de digitar esse comando novamente, nós podemos usar a seta para cima, que vai retornar os comandos anteriores. E a seta para baixo pega os comandos mais recentes. Então, nós podemos usar o comando anterior e alterar a variável x1 pela variável x2. E obtemos os dois quartis, 79 e 83,5. Para obter a distância interquartil de x1, uso a função IQR de x1, type igual a 2, que deu 14,5. Vou apertar a seta para cima para obter o comando anterior e substituir x1 por x2 e obtenho 4,5, que foram os valores que nós obtivemos na nossa apresentação. Para obter o percentil 10 de x1, por exemplo, podemos usar a função quantile e substituir o valor de 0,75 por 0,1. E aí temos o percentil 10 da variável x1, que, pelo algoritmo 2, que é 66. Se nós precedermos o nome de uma função pelo símbolo de interrogação, por exemplo, interrogação quantile, e pressionarmos a tecla Enter, vai abrir uma ajuda para o comando digitado. Então, essa ajuda dá uma descrição do comando, os argumentos do comando, e podemos ver aqui embaixo que existem 9 algoritmos diferentes para o cálculo de quantis. E esses algoritmos estão descritos na parte de baixo da ajuda do comando. No próximo vídeo vamos tratar das medidas de dispersão mais utilizadas, variância e desvio padrão. Até lá!